Olá para você que acompanha o programa Trabalhador em Ação. Obrigado você que nos assiste pelo nosso site através do www.trabalhadoremação.com.br. Você também pode acompanhar o programa Trabalhador em Ação ao vivo na página oficial no Facebook. O entrevistado de hoje é o Edmar Leite, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios Telégrafos de Mato Grosso, onde vamos estar indagando aí sobre as questões da reforma trabalhista, reforma da Previdência e também ações aí da categoria dos trabalhadores dos Correios. Primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui no programa Trabalhador em Ação pela segunda vez. Bom, muito bom dia, Igor, muito bom dia a todos os telespectadores do programa Trabalhador em Ação. Para nós é uma satisfação estar falando aqui novamente com vocês. Correto. Dia 14/6, né? Haverá aí uma organização para uma greve geral, não somente dos Correios, mas irão envolver aí outros sindicatos, outras categorias também de trabalhistas. Bom, é isso, Igor, é isso, telespectadores, é um dia nacional de lutas, uma greve geral do conjunto da classe trabalhadora e não só de um ou outro sindicato, de uma ou outra categoria. É um dia onde a gente junta desde o professor, que no caso do Estado aqui já está em greve, pelas legítimas pautas aqui da educação estadual, é onde a gente junta o bancário, o metalúrgico, o carteiro, todo o trabalhador no correio, o gari, enfim, os trabalhadores da indústria privada, enfim, todos os trabalhadores em luta contra uma pauta muito importante para nós, que é a questão da reforma da Previdência. A gente está lutando contra a reforma da Previdência, contra a privatização das estatais, porque há aí, por parte do governo federal, um programa de privatização da grande maioria das estatais no país, que vai provocar demissões em massa, e também contra os cortes aí, ou contingenciamentos, como queiram falar, a discussão aí é apenas semântica, né? Mas os cortes aí na educação. Então é uma luta nacional que está acontecendo, um primeiro dia de uma greve geral, e aqui no estado vários sindicatos, não só no estado como nacionalmente, vários sindicatos, centrais sindicais estão participando dessa organização, e nós estamos trabalhando também para a gente mostrar para o governo que esse programa de governo que oprime os direitos dos trabalhadores não vai passar em branco, e a gente não vai aceitar isso daí. Correto. Estamos recebendo aqui uma mensagem do Odinei, né? Do bairro Santa Isabel. Ele está perguntando o que está acontecendo com os Correios, que as correspondências estão chegando muitas das vezes atrasadas. É impacto dessa privatização ou é a logística dos Correios que não está dando certo mais? Bom, te agradeço a pergunta, Odinei. É importante para esclarecer não só a você, mas a toda a população, que na realidade é sim, Igor, impacto desse processo de privatização. Na realidade, os Correios vêm sendo sucateados aí há cerca de 15, 20 anos, desde o governo FHC, a gente vem tendo um programa de sucateamento da estatal com vistas a quebrar a qualidade do serviço prestado. O telespectador aí, o internauta que nos acompanha, principalmente aquele que tem da faixa etária dos 35 para lá de idade, ele vai se lembrar que o Correio, há muito tempo atrás, é exemplo de uma empresa pública que funciona, tá certo? Mas devido às medidas aí dos vários governos que passaram, foi se quebrando essa credibilidade. Como? Acabaram com os concursos públicos. Desde 2011 a gente não tem concurso público, tá certo? Nesse período aconteceram vários planos de demissão voluntária, inclusive nós estamos nesse momento com um plano de demissão voluntária aberto, que a empresa pretende demitir mais de 7 mil trabalhadores. Então, à medida com que as cidades crescem, a demanda aumenta, a quantidade de trabalhadores diminui. No país inteiro nós já fomos quase 126 mil trabalhadores, hoje somos 105 mil trabalhadores e, como eu falei, esse número vem sendo enxugado ainda mais, né? Então é impossível você acompanhar o tamanho da demanda. A direção da empresa alega que a quantidade de cartas diminuiu com o avanço da tecnologia, porém, o mesmo avanço da tecnologia que tirou o serviço de carta, que custava aí R$1, R$1,50, R$2,
trouxe o advento do e-commerce, né, das compras pela internet, cujo quem faz essas entregas é o correio. Então, se você não tiver uma quantidade de funcionários suficiente para fazer esse escoamento, seja no atendimento na hora da postagem, seja nos centros de tratamento e triagem desses objetos, ou seja na ponta final, que é a entrega, a distribuição domiciliária, você não vai ter um serviço de qualidade. Então é isso que está acontecendo com os Correios, um processo de sucateamento, que agora a gente está vendo a fase final dele e que pretende aí culminar na privatização dos Correios, como anunciado já pelo atual presidente, o Bolsonaro, reafirmado ontem pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, e tudo isso foi feito de propósito para a população achar que a saída é privatizar os Correios, né? E não é. Correto. O Roniel, que está assistindo a gente, está mandando uma mensagem aqui, ele é morador do Jardim Paulista. A contratação de serviços de empresas como o Sedex, ao longo desses 20 anos, tende a tirar o poder dos trabalhadores dos Correios? Contratação de empresas como o Sedex, ele coloca? A mensagem que ele mandou aqui. Não, deve ter algum engano na mensagem dele, que na realidade assim, o Sedex é um serviço historicamente prestado pelos Correios, né? Não é uma empresa, correto. O Sedex é um serviço dos Correios. Eu não sei se ele está se referindo aí justamente à queda, inclusive na agilidade do Sedex. O Sedex sempre foi o carro-chefe do Correio. Você postava uma encomenda hoje aqui em Cuiabá, amanhã até às 10 da manhã ela estava sendo entregue em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Brasília. É porque eles têm aviação para isso, né? Então, aí é que a empresa tinha, nesse processo de sucateamento, além de diminuírem a quantidade de funcionários para prestar o serviço à população, o governo também, os diferentes governos que passaram também retirou o serviço de transporte aéreo de cargas do Correio. Então, hoje, tudo que você posta, ele é encaminhado via terrestre por caminhão. Então, esse serviço que era ágil, agora você demora 4, 5 dias, uma semana, o carro-chefe, né? O que é o Sedex, que deveria ser o carro-chefe, é o que demora para poder chegar. Então, tudo isso vai criando uma revolta na população, claro, mas é o que a gente coloca. A saída para o Correio não é privatizar, a saída é voltar a ter investimentos, a ter concurso público, para que a gente possa prestar um serviço de qualidade, para que o transporte volte a ser por via aérea, para se ter agilidade no serviço prestado. Tem mais uma mensagem aqui chegando do Luiz, morador do bairro Baú, e ele pergunta: sou prova digna de todo esse processo de atraso, né, das encomendas. Aqui ele cita muito bem que é comprador, consumidor fiel do Mercado Livre. Sim. E que ao longo dos anos, a partir do momento que ele começou a comprar pela internet, né, evidente, como você foi feliz aí, citou que eram 5 dias para chegar. Hoje são de 7 até 14 dias. Então, é o reflexo. É o reflexo do que nós estamos falando. E veja, para tentar amenizar o problema, o que a direção da empresa fez recentemente. Olha o gargalo que isso se torna. Como eu falei, não há funcionários suficientes. A gente já foi 126 mil funcionários em todo o país. Hoje nós somos cerca de 105 mil. Aqui em Mato Grosso, nós já fomos, em 2013, quase 1.700 trabalhadores para entregar correspondência em todo o estado. Hoje nós chegamos a 1.300 e quando terminar esse plano de demissão motivada, a gente deve estar aí com cerca de 1.200 funcionários. Qual o nome do telespectador, por favor? Luiz. E aí, Luiz, veja, se a gente não defender um correio público de qualidade, programas como o que a direção da empresa está implantando agora, é o que vai ficar para sempre no Correio. A direção do Correio implantou um programa chamado DDA, Distribuição Domiciliar Alternada, no qual não acaba com a entrega porta a porta, a entrega domiciliária, todos os dias para a população. Por quê? Como você não tem a quantidade de carteiros suficientes para sair, para entregar todos os dias, o que eles fizeram? Aumentaram o tamanho do distrito postal. O distrito postal que a gente chama
é a quantidade de bairros que são definidos para que um entregador, para que um carteiro fique responsável por aquela área de entrega. Então você tinha, por exemplo, um distrito postal que o carteiro tinha 3, 4 bairros sob a sua responsabilidade para ir passando todos os dias entregando a correspondência. Hoje esse distrito postal foi dobrado ou triplicado. O carteiro está com 10, 15 bairros para ir fazer a entrega e ele não tem condições de fazer isso todos os dias. Então ele faz de forma alternada. Ele passa em alguns bairros hoje, amanhã ele passa em outros. Se não der tempo, ele vai nos outros e assim sucessivamente, por conta da falta de funcionários. Então, infelizmente, se não houver investimento, se não houver concurso público, isso só tende a piorar, e é o que a gente defende. E é importante esse espaço para a gente dialogar com a população, porque às vezes até a população, quando acontece o atraso, seja por esse gargalo no setor de distribuição domiciliária, ou seja por falta de funcionários nos setores de triagem, né, que é como funciona a rede de distribuição dos Correios, mas muitas vezes o cliente, quando tem a sua encomenda que sofreu atraso, por vezes ele acaba brigando, se desentendendo, cobrando de uma maneira mais ríspida do carteiro ou do atendente comercial que está lá no balcão atendendo. E a gente apela à população que a gente sabe que o serviço não é mais a mesma qualidade que se tinha antigamente, mas a culpa não é do funcionário do Correio, a culpa é da falta de funcionário. Os funcionários que restaram estão extremamente sobrecarregados, adoecendo, trabalhando muitas vezes passando do horário das 8 horas da jornada de trabalho para tentar manter minimamente a carga entregue em dia, tá certo? E muitas vezes são alvo até de reclamações mais ásperas da clientela, dos clientes, que a gente entende que é um transtorno, mas que a gente também quer fazer um diálogo que a culpa não é do carteiro, a culpa não é do trabalhador, e sim da falta dele. Então a gente pede o apoio à população para que nos ajude a cobrar dos governos, do governo federal, que a saída não é privatizar, e sim fortalecer os Correios. Você citou uma questão aí muito importante, presidente Edmar, com relação à falta de funcionários, de trabalhadores dentro dos Correios. Há quanto tempo não se faz um concurso, uma espécie de processo seletivo para tentar sanar aí essa falta de trabalhadores? Bom, não há concurso, Igor, desde 2011. O último concurso realizado foi em 2011, tá certo? De lá para cá já muita gente aposentou. De lá para cá, muita gente aposentou, muita gente passou em outro concurso, muita gente foi trabalhar na iniciativa privada, fora os mais de 5 planos, se não me engano, foram 6 planos de demissão voluntária, que de voluntária não tem nada, planos de demissão incentivada, que a direção da empresa abriu nesse período. Então, esses planos de demissão incentivada acabaram reduzindo cada vez mais a quantidade de funcionários. Então, é por isso que nós estamos dizendo, não é uma situação, esporádica, é uma política de esvaziar, de sucatear, de enxugar a quantidade de funcionários para você derrubar a credibilidade de uma empresa que sempre foi reconhecida perante a população em várias pesquisas, Igor, de confiança da população. O Correio era citado entre as 2 ou 3 instituições de maior credibilidade perante a sociedade brasileira. Sempre estava em primeiro lugar a família e depois ali empatados os Correios ou os bombeiros. E isso, obviamente, com essa queda na qualidade do serviço, o excesso de reclamações, essa credibilidade foi se perdendo. E foi se criando um senso comum perante a população que a saída é privatizar. E aí eu queria entrar nesse tema e queria te pedir licença para a gente entrar nesse tema, porque nós, como representantes sindicais, estudamos o que aconteceu com os Correios que foram privatizados pelo resto do mundo. E assim, o que a gente vê é que não só nós, trabalhadores, se isso chegar a acontecer, seremos prejudicados, porque seremos demitidos, aumentando ainda mais aí o número de 30 milhões de desempregados que a gente tem aí no país, entre desempregados e desalentados, mas também a população vai ser prejudicada, sobretudo das cidades
aonde o serviço de correio não é lucrativo. Palavras do próprio presidente da empresa, viu, Igor, o general Juarez. Palavras do próprio presidente da empresa numa entrevista há pouco mais de 2 meses. Os Correios atuam em mais de 5.500 municípios brasileiros. Destes, somente 324 municípios o Correio tem lucro. O resto, o Correio está presente pelo papel social que tem que cumprir. Tá certo? Então, assim, acaba que o Correio não dá prejuízo para o governo federal, porque as agências que têm lucro compensam aonde há prejuízo, entendeu? Então, o Correio sempre foi uma empresa deficitária. Nos últimos, em 2015 e 2016, foi inventado um prejuízo dos Correios de mais de 2 bilhões para se justificar uma possível privatização. Mas em 2013 o Correio teve um lucro de R$1 bilhão. Como é que em menos de 2 anos o Correio entrou para um prejuízo de 2 bilhões se a carga não diminuiu, se a carga só aumentou? O que ocorreu foi uma mudança simplesmente na forma de se fazer a contabilidade da empresa, proposital, para se corroborar esse senso comum de que se tem que privatizar e para aumentar esse debate perante a população, esse debate mentiroso, diga-se de passagem. Então, para a população, em geral, se os Correios for privatizado, o reflexo é esse. Se acaba com o papel social de integração nacional que o Correio cumpre, de estar presente em todas as cidades do interior do país inteiro, tá certo? A iniciativa privada, os empresários, acho que aí todo mundo tem acordo, só vão querer estar onde dá lucro, né? Ninguém vai querer cumprir um papel social que hoje é o Estado que cumpre a partir do Correio. Então, os empresários só vão estar nessas 324 cidades que são superavitárias e a população será extremamente prejudicada, porque nós não vamos ter o papel social que o Correio cumpre de você, eu poder pegar uma carta. Hoje o microempresário que vende a sua coisa pela internet, o comprador aí do Mercado Livre, o cliente do Mercado Livre, que está lá no interior de Mato Grosso, que está no interior de Goiás, do Pará, do Maranhão, do Nordeste, enfim. Se não tiver o Correio para cumprir esse papel, não vai ter iniciativa privada para estar lá cumprindo, porque não dá lucro. Então, esse caminho da privatização não é bom, tanto para nós funcionários, mas principalmente para a sociedade brasileira. Correto. Aproveitando aqui que o nosso tempo é curto, né? Mas também agradecer aí a presença de todos que estão assistindo o programa Trabalhador em Ação no Facebook. Em especial aqui a Rosana Carvalho, firme camarada, ponto de exclamação, juntos e firmes contra a privatização, reforma da Previdência, retirada de direitos e deste e qualquer governo ou patrão. Aqui a Rosana Carvalho está mandando a mensagem aí. Outro também, Jonas Oliveira. Privatização é ruim principalmente para a população. Venda de uma estatal que atende o país em todos os lugares e ao invés de pegar o saco de dinheiro da União e Tesouro Nacional, ela repassa, o privado já está de olho há mais de 15 anos em nossa empresa. Jonas Oliveira mandando essa mensagem aí. Bom, que bom, agradecer as mensagens de apoio aí da população, dos companheiros, e é importante que a gente faça esse debate junto à população, porque como a gente falou, né, o senso comum que é colocado, cria-se quase que um consenso que a grande mídia também tá no meio desses interesses privados, né? Então, por isso a gente agradece a sites como vocês que abrem espaço para a gente falar essas coisas que vão acontecer, mas que não são ditas perante a população, né? Por exemplo, agora, eles estão agora para beneficiar as agências franqueadas que já existem no Correio desde a década de 90, eles estão fechando várias agências próprias e tentando demitir os atendentes. Vocês aqui devem conhecer uma agência histórica, por exemplo, a agência do Porto, lá do bairro do Porto de Cuiabá. Essa agência do Porto e a agência da rodoviária estão para ser fechadas agora no dia 5 de julho, como mais uma etapa desse processo de sucateamento do Correio, diminuindo a sua rede de atendimento e aumentando esse clima na população de que tem que fechar, tem que privatizar logo, porque já que não funciona, privatiza logo, né?
Correto. Fábio Leite, parabéns ao sindicato, privatização só prejudica a população. Rimou aí a mensagem do Fábio Leite. Presidente Edmar Leite, nosso tempo é curto, mas a entrevista foi uma entrevista produtiva. Vimos aqui várias manifestações, pessoas tirando dúvida, militantes, né, da classe trabalhista também mandando mensagens de apoio aqui pelo Facebook, e dizer que o programa Trabalhador em Ação, para o senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios de Mato Grosso, para qualquer militante do setor trabalhista, estará aberto para as esplanadas e, é claro, para qualquer reunião evidente. E lembrando, dia 14 de junho, greve geral. É isso, Igor. Nós do Sintec-MT, do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, da Intersindical, Instrumento de Organização e Luta da Classe Trabalhadora, agradecemos o espaço aqui do site Trabalhador em Ação, da TV Trabalhador em Ação, e eu acho que é importante esse espaço para a gente denunciar também a perseguição que está acontecendo àqueles que lutam, àqueles que tentam se colocar contra esse projeto de governo que quer acabar com todos os direitos da população. Aí eu estou falando especificamente da relação que tem, da organização e da resistência que nós, dirigentes sindicais, nós trabalhadores, estamos construindo contra a reforma da Previdência, que vai acabar com a nossa aposentadoria e com a Seguridade Social, contra o pacote de privatizações, como eu falei, e contra os cortes na educação. Então, nós estamos nessa construção da greve geral do dia 14 de junho, junto com outras entidades. E quero aproveitar o espaço, Igor, para denunciar a ação truculenta com que a Polícia Militar invadiu, sem qualquer mandado, a sede do nosso sindicato, que fica ali no bairro Poção, sob o falso pretexto de denúncias de vizinhos de que a gente estivesse provocando perturbação da ordem. Muito pelo contrário, nós da direção do sindicato, passamos o domingo passado agora reunidos para organizar a luta contra esses ataques que nós colocamos aqui, esse projeto do governo federal, e para mobilizar o conjunto de trabalhadores no Estado para participar da greve geral do dia 14 de junho. E nós fomos surpreendidos, como eu falei, com a invasão da Polícia Militar, que entrou agredindo os trabalhadores, que entrou na sede do sindicato com armas em punho, deu tiro para cima, nos agrediu. Vocês estão vendo aqui, eu estou com hematomas no rosto. Nós estamos agora com um dirigente do sindicato, o companheiro Zé Miguel, que é dirigente do Sintec-MT lá em Sinop. Ele está internado na Amecor com o osso aqui da face fraturado devido à agressão policial, numa situação toda montada de cunho político para tentar criminalizar aqueles que lutam. Tivemos documentos dos sindicatos que, nessa ação da polícia, os documentos que a gente tinha trabalhado e discutido durante o dia inteiro sobre a organização da greve geral, esses documentos sumiram da sede do sindicato. Então, assim, a gente lamenta uma ação truculenta, e o que apareceu na grande mídia foi que os sindicalistas estavam fazendo arruaça, que os sindicalistas resistiram à prisão, que nós tentamos tomar a arma do policial, enquanto nada disso aconteceu. Já divulgamos aí os vídeos do circuito interno de segurança do sindicato que comprovam que a gente estava ali, primeiro numa atividade de reunião, depois, quando essa atividade se encerrou por volta das 19 horas, estávamos ali confraternizando nos fundos do sindicato, sem qualquer balbúrdia, sem qualquer arruaça, e fomos covardemente agredidos aí pela Polícia Militar com esse pretexto. E é muito estranho isso ter acontecido num dia em que a direção do sindicato, que é um dos sindicatos que mais está mobilizando para que a greve geral aconteça aqui no Estado, junto com outros sindicatos e organizações, que a gente tem a nossa sede invadida, repito, sem a polícia ter nenhum mandado, sobre esse falso pretexto, e vir nos atacar, entendeu? Então, assim, a gente repudia esse fato, a gente quer aqui esclarecer, estamos exigindo de todos os canais que divulgaram aí a versão mentirosa
da Polícia Militar e a versão mentirosa dos supostos acusadores aí, a gente está exigindo o espaço para que a gente coloque a verdade dos fatos, agradecendo novamente aqui a vocês, o Trabalhador em Ação, e só temos a lamentar, porque fatos como esse remetem à ditadura militar que ocorreu no país, né, onde você não podia ter a liberdade de associação sindical, onde você não podia se manifestar, mas aqueles que tentaram fazer isso, que saibam que a gente não vai se calar, a gente vai continuar organizado, a gente vai continuar junto com os trabalhadores que conhecem a nossa índole, que conhecem a nossa história e sabem que nós somos uma direção de sindicato sério, né, e que a gente vai continuar construindo a luta aí com independência em relação a qualquer partido, a qualquer governo e aos patrões. Correto, presidente Edmar Leite, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso. Obrigado, presidente, por estar aqui presente no Trabalhador em Ação. E aqui estamos, de portas abertas a qualquer, evidentemente, aqui. Mas chegando mais mensagem aqui, né? Marcos Pedroso Lino, com a privatização vai acabar o cunho social dos Correios. Então é a manifestação do setor trabalhista. Lucas Póvoas também mandando mensagem aqui. Hoje está bombando aqui, né? Já está até tocando aí o sinal aí do celular. Isso prova a audiência do programa Trabalhador em Ação e a mobilização, né? Por meio aqui do presidente Edmar Leite, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, Igor. Obrigado aos telespectadores, uma boa tarde, estamos sempre à disposição. Firme! A vocês que assistiram o programa Trabalhador em Ação pelo Facebook, muito obrigado. Pelo site Trabalhador em Ação, nossa TV web, e também pela rádio web Galileu FM. Você também pode assistir essa entrevista reprisando no canal no YouTube e também no site Trabalhador em Ação. A todos um forte abraço e até a próxima.